estamos indo para mais um episódio nosso do Papo da Saúde. Tá, obrigado pelo Aqui, convite. Rubens, como o próprio nome diz, é um papo. Nós não temos matemática, nós não temos um roteiro, inclusive, né? Nós vamos bater um papo, e esse papo, muitas vezes, é para pessoas como você, que são notórias, pessoas que, de alguma forma, tiveram uma trajetória bacana no setor de saúde, né? E que fizeram alguma transformação, e você fez, né? Você sabe disso, né? Então, eu queria, assim, o Rubens, para quem não conhece, né? Sei que a maior parte conhece, é o diretor, né? Foi um dos homens que introduziu a acreditação na área de saúde no nosso país, né? Ele tinha uma empresa certificadora, depois teve uma trajetória internacional, que é o que eu vou pedir para ele contar a partir de agora. Rubens, nós nos conhecemos há 30 anos, depois eu vou voltar um pouquinho para contar essa história, de como é que a gente se conheceu, né? Porque eu acho, e eu já disse isso para você, eu admiro muito o empreendedor, é o homem que empreende, que vai, que faz, e que busca, que tem resiliência, né? Então, eu queria que você conta para nós assim, um pouco da sua história. Você é médico, não é? Eu sou médico, eu formei em 1982. Bom, antes disso, né? Obrigado pelo convite. A questão da notoriedade é sua, não minha, né? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que sempre gostei de tirar foto. Sempre gostei mesmo de tirar foto. E eu sou um fotógrafo do sistema de saúde. Porque eu e os meus auditores entram nas instituições de saúde cada vez tirando uma foto de um lugar diferente, de um modelo diferente, de uma cor diferente, de um jeito diferente. Então, de verdade, me entendo como um fotógrafo do sistema de saúde, né? Porque eu tenho um mapa na minha cabeça das instituições de saúde desde 1999, 2000, quando a gente começou de verdade a aplicar a metodologia ONA em campo. Eu sou médico, formei então em 82, sou da Faculdade Fantástica de Medicina de Catanduva. Eu fiz Catanduva, caminhei fazendo a especialidade de geriatria, fui geriatra durante um tempo. Em determinado momento, eu continuei estudando e fiz administração hospitalar. Por ter administração hospitalar, num determinado momento, um hospital caiu na minha mão para me dirigir. Na região lá de Santo Amaro, onde eu fui diretor de um hospital durante 5 anos, público, não tinha ninguém dentro daquele setor que tinha uma especialização em administração. E eu tinha administração hospitalar. E aí eu acabei sendo o diretor desse hospital. Fiquei durante 5 anos diretor desse hospital. Eu acho que a gente fez um trabalho bacana lá, foi um trabalho muito interessante até quando a gente saiu do hospital. A gente estruturou um hospital. Era um hospital que era privado e foi transformado em público. E a gente entrou do zero. Eu entrei do zero e a gente estruturou. Hospital Zona Sul, lá em Santo Amaro. Do lado do Largo 13, de Santo Amaro. Terminado essa minha passagem, eu entendi que eu fui até um razoável administrador, bem razoável, que eu precisava, eu gostei disso, e que eu precisava melhorar essa qualificação em relação à administração hospitalar. Administração. E aí fui fazer a administração, uma pós na FECAP. E aí que apareceu a qualidade na minha vida. Tiveram 2 coisas que me chamaram muita atenção. Eu era o único médico de todo mundo que tinha lá, de todo o grupo que tinha lá, todos os alunos. Eu era o único médico de todas as salas. E todo mundo me perguntava um monte de coisa. Como é que é na área da saúde? Como é que é na área da saúde? E aí teve 2 coisas que na área da saúde me chamou muita atenção e que eles me perguntavam, eu não sabia como é que era. Uma, aquele tempo não tinha, era gestão de pessoas.
Então, gestão de pessoas, naquele tempo, a gente não tinha política de recursos humanos dentro das instituições, a gente não tinha política de pessoas, né? E eu tive muita sorte que o meu professor, talvez seja talvez o cara que mais entenda de gestão de pessoas, que tem dezenas de livros escritos, que é o Chiavenato. Chiavenato, que foi meu professor de recursos humanos. E a outra que eu falei, puxa vida, por que a gente não fala de qualidade na área da saúde? Naquele tempo ninguém falava de qualidade. Porque não tem isso. Mas vocês não têm qualidade. Não, mas qualidade é a técnica, qualidade é o médico, qualidade é o profissional. Qualidade não é isso, nós sabemos bem disso hoje. Isso fez com que eu procurasse alguma coisa dentro do Brasil, fora do Brasil e assim por diante, procurasse alguma coisa que refletisse, que a gente refletisse como é que nós poderíamos inserir processos de qualidade e segurança do paciente, a gente nem falava disso, né? E segurança do paciente nas instituições de saúde. Então, a acreditação veio para dentro do meu dia a dia exatamente assim, né? Foi dentro da faculdade que eu pensei, puxa vida, nós temos que trabalhar isso. Eu fui procurar e aí descobri que existia programas de acreditação no mundo, não tinha no Brasil ainda. No Brasil estava começando a se estruturar, eu não lembro, FB, o nome do ministro, ele já faleceu, ele montou uma estrutura e criou a Organização Nacional de Acreditação. Mas eu já falava de acreditação antes disso, porque eu vi no Canadá, porque eu vi em Barcelona, eu na Fundação Dona Bedian de Barcelona fiz cursos lá, eu vi nos Estados Unidos, né, na Europa, que existia um processo de acreditação. Veja que o processo de acreditação ele é o mais antigo processo de qualificação do mundo. Quando se fala de qualidade, o primeiro processo, o primeiro desenho de acreditação é de 1953, do Canadá. Né? E aqui a gente não tinha nada disso. Né? Então, a minha história de como é que eu caí em relação aonde, como é que eu me inseri em relação à questão da acreditação, foi exatamente isso. Foi entendendo que a gente não tinha nada que mensurava, que olhava para o paciente e para as instituições de saúde com essa coisa que hoje a gente fala bastante da qualidade. Eu também não me lembro muito o nome do ministro, era um gaúcho. Eu não lembro. Lá do Rio Grande do Sul. Eu peço desculpas. Já. Mas quem trouxe a metodologia para cá foi Humberto de Moraes Novaes. Foi Humberto de Moraes Novaes, Né? foi isso mesmo. Ele trouxe um manualzinho, Isso. pequenininho assim, verdinho, Isso. Manual de Acreditação da América Latina e Caribe. Isso. Foi isso mesmo. Eu tenho até hoje. Eu também tenho. Eu tive com ele junto, puxa vida, numa reunião, num jantar em Belo Horizonte, onde ele mostrou, etc. e tal. E quem fez a reunião e esteve conosco lá foi o ex-presidente da Federação Brasileira de Hospitais, que era um mineiro, que eu, com a minha idade, já esqueci o nome dele também, mas eu vou lembrar até o final. Você lembra quem é? Ele foi muito tempo presidente da Associação Mineira de Hospitais. Mais Humberto, velho? Humberto. Doutor Humberto. Ele trabalhava na OPAS. Exatamente. E aí ele estava muito preocupado com essa questão de qualidade assistencial. Né? Era um tema que já se tinha em discussão nos Estados Unidos, na América do Norte, vamos assim colocar, né? Mas principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. Né? E depois começaram a se preocupar com isso e tentaram trazer esse modelo aqui para as Américas. Nossa, que bom lembrar do Humberto. Foi ele mesmo. Humberto, ele trouxe aquele... E desse manual se startou o processo ONA Brasil. Perfeitamente. Bom, e aí, Rubens, ONA, você acompanhou a história da ONA. A ONA é Organização Nacional de Acreditação, para quem não sabe. Né? Aliás, a certificação é uma coisa fundamental na história da humanidade. Né? Ela vem desde o século XVIII, se eu não me engano, e ela tinha a ver principalmente com as grandes navegações.
Tanto é que as principais empresas são aquelas empresas alemãs, É, a Deutsche, não holandesas. sei das quantas É, lá, aham, né? DNI, DNV, aquelas DNV, coisas isso todas. mesmo. Né? E eu me lembro que uma das primeiras certificações, se é que existe no mundo, foi exatamente as áreas demarcadas de vinhos. Exatamente. Na França, na Espanha, Exatamente. em Portugal. E eu me lembro que certa feita, eu estava em Portugal e eu encontrei um marco. Tirei até uma foto e mandei para você. Você não deve se lembrar, porque eu estou vendo que você não está se lembrando das coisas. Uma foto de um marco onde o Marquês de Pombal Marquês de Pombal, isso tinha mesmo. feito a demarcação dos vinhos do Douro. Exatamente. Essa é uma coisa muito interessante. Talvez foi a primeira demarcação mesmo. Eu acho que foi, região demarcada em vinho. Exatamente. 1756. 1756. Eu não estava lá, não, mas historicamente eu conheço a história. E aí, como é que foi essa história da ONA? É importante as pessoas saberem, porque você acompanhou. Acompanhei desde o começo. A criança nascendo. Como diz o Péricles hoje, que é superintendente da ONA, ele fala que nós somos os dinossauros da ONA, que a gente acompanhou desde o começo. Quando a ONA foi desenhada, e com seus 3 níveis, nível 1, nível 2, nível 3, foi uma ideia fantástica. No começo, o entendimento nosso em relação ao nível 1, nível 2, nível 3 era muito diferente e bem pequeno, vamos dizer assim. Porque a gente entendia que ia fazer um programa para o Brasil, onde nível 1 serviria para o Norte, nível 2 para o Nordeste e nível 3 para o Sudeste. Cruz. Era essa a ideia. Porque assim se conseguia atingir o Brasil como um todo na questão da qualidade. Quando a gente começou isso no chão da fábrica, a gente entendeu que não era absolutamente nada disso. Né? E que a metodologia nível 1, nível 2 e nível 3, que não existia no mundo até então, nós fomos os primeiros a lançar esse desenho, ela servia como uma ferramenta de melhoria contínua. A instituição entrava no nível 1, que era o básico, que era segurança, que era legislação, caminhava para o nível 2, que era processo, que era DEME, né? Puro DEME, e até chegar ao nível 3, que a gente chamava de excelência, que até hoje é chamado de excelência, que aí hoje se fala mais em indicador de desfecho quando se fala de nível 3. Né? E a gente, esse desenho nível 1, nível 2 e nível 3 ficou extremamente interessante, exatamente porque as instituições procuravam uma certificação, inicialmente, Balestrin, como uma ferramenta de marketing. E aí elas recebiam de presente uma ferramenta de gestão. Né? Nesse desenho, e aí eu entendo, aí vou ser um pouco modesto, dizendo que a gente ajudou a transformar o sistema de saúde. Né? Esse desenho ajudou a transformar o sistema de saúde. Como é que eu saí andando com isso? O presidente da ONU naquela época era o Plínio, o Dr. Plínio. O Dr. Plínio era uma pessoa fantástica, fantástica. Ele era da Associação de Hospitais do Estado de São Paulo. Exatamente, né? exatamente. Eduardo também estava com ele Eduardo época. Também estava com ele naquela hora. Mas o Plínio era uma pessoa... Como é que é a cidade? Tinha um hospital, Hospital Assunção? O Hospital Assunção, era do Plínio, exatamente. São Bernardo, né? São Bernardo, exatamente. E o Plínio assumiu, porque a ONU foi criada por várias associações, né? E o Plínio foi o representante da associação, da Federação Brasileira de Hospitais. Né? Então, da Federação Brasileira de Hospitais, ele assumiu a presidência. E ele era um cara persistente, ele acreditava no desenho, e ele me chamou e falou, pô, Rubens, fica aqui comigo. Eu falei, não, Plínio, eu vou para o chão de fábrica, eu quero implementar o processo de acreditação. Aqui em cima a gente vai ficar fazendo norma, vai ficar fazendo regras, nós não vamos fazer, eu não vou fazer, eu vou para o chão. E aí eu fui para campo. Né? E aí você tem a acreditadora, que é, entre aspas, aquela entidade que cria um modelo. Isso. E depois você tem outras entidades que aplicam o modelo. Exatamente. Que não são necessariamente esta entidade aqui. Exatamente. Aliás, normalmente não é.
Normalmente não é. Esse é o desenho brasileiro. Isso. E aqui é o desenho brasileiro. E aqui o que você tem são as certificadoras, as É. empresas A certificadoras. gente acaba se... É isso? Esse linguajar ficou muito complicado, porque ele fugiu do linguajar da ISO, né? Quando se fala de qualidade, se fala de ISO. Todo mundo conhece isso. E o linguajar da ISO é esta instituição que você falou aí. Na ISO, ela seria certificadora mesmo. Entendi, Tá? claro. Mas na área da saúde, ela virou acreditadora. Sim. Porque na ISO, quem está acima da certificadora é o acreditador. É o contrário? É o contrário. Tá? Então, aqui nós temos uma organização não governamental, que é a ONA, que credencia instituições acreditadoras para aplicar a metodologia dela. A metodologia da ONA, não da acreditadora. Sim, claro. E cada acreditadora, logicamente, vai implementar da maneira que ela acha melhor. Ela vai reconhecer os padrões e implementar da melhor maneira que acha. Mas sempre aqueles padrões que vêm lá de cima. Sempre os padrões que vêm lá de cima. Que acho que até hoje a Organização Nacional de Acreditação ainda faz auditorias dentro das instituições acreditadoras para ver se as instituições estão aplicando exatamente aquele padrão. Lá fora... É como se fosse um franchise. É. O McDonald's e os operadores. Pode ser mais ou menos isso. E aí, de vez em quando, esse aqui principal, que é o dono, o franchise master, ele vai ver se os outros estão fazendo o hambúrguer do jeito certinho, etc. Exatamente. Quem vai para o chão da fábrica são eles. Né? Então, foi isso que eu fiz. Eu resolvi, falei, não, isso só vai dar certo se a gente aplicar. Eu conheço o método, eu acredito no método, eu acredito nesse desenho de qualidade e segurança, eu acredito na questão das tomadas de decisões baseadas em conceitos éticos, eu vou aplicar isso. E aí a gente criou uma instituição, a IQG, né? Era o IQG, continua hoje trabalhando com a ONA, né? A gente criou o IQG em 1999, 98, mais ou menos isso. E fomos para campo. E, coincidentemente, estou falando aqui com o diretor, o conselheiro, eu nem sei o que você é mais, mas do primeiro hospital acreditado no Brasil pela ONA, que foi o Vita Curitiba. Perfeitamente. Né? Não, me enganei. O Vita Curitiba foi a acreditação internacional. Me enganei. O primeiro hospital acreditado por nós, ONA, foi a Unimed de Fortaleza. Uau! Unimed de Fortaleza foi o primeiro. Depois, o segundo hospital, o primeiro de São Paulo, foi o Santa Paula do Chaim. Pronto. Dr. Chaim, né? Que vai aqui também, um abraço para ele, que é um cara também, uma figura fantástica, empreendedor. E fiz confusão, porque a minha história vai se entrelaçar com a história internacional, né? Então, o que a gente fez? O Chaim, certa feita, não sei o que a gente estava conversando, por algum motivo a gente falou da minha data de aniversário, que é 22 de maio, que é o dia de Santa Rita, você sabe disso. Né? E aí eu falei assim, e você, o Chaim, quando que é o seu aniversário? Eu falei, pô, Balestrinho, quando é que árabe nasce? 25 de março. E o aniversário dele é 25 de março. Né? É uma figura. Um abraço para o Chaim aí, escrevendo a gente. Então, a gente começou a trabalhar fortemente a questão da acreditação ONA. Chegou uma época que 90% das instituições acreditadas no Brasil eram nossas. 90% das entidades. O Brasil tem 6.200 hospitais. Quantos são acreditados, Rô? Então, isso você está tocando num assunto que me deixa muito chateado, Dói. Porque, putz, faço isso há 25 anos, né? Ou mais. Né? Pois é. Quando eu falo de Canadá, falo de 100%. Quando eu falo de Estados Unidos, 90%, 95%. Dinamarca, 100%. Holanda, 100%. Catar, Doha, 100%. Catar, 100%. Mas lá que tem 5 hospitais. Isso é verdade. Mas e a gente está falando no Palestrinho de 6,8%. É um absurdo. É um número
Mas é um número muito baixo. É um número que deixa a gente extremamente chateado. Mas assim, porque, puxa vida, por que será? Aonde é que a gente está errando? Eu vou. Pra, Posso assim, é diga. gozado, né? Eu tenho feito algumas reflexões em cima disso, e até a semana passada eu participei de um evento, aliás, da FBH no Rio de Janeiro, Ah, eu vi. e lá pelas tantas me perguntaram isso, depois que eu já tinha falado um monte de coisa que eu achava que era inteligente, mas eu vi que não eram. É. Mas me perguntaram exatamente isso. Olha, vem cá, esta questão aí da qualidade assistencial. Falar, só tem um jeito. A acreditação tem que ser obrigatória. Eu tenho Eu sei que isso é receio disso. polêmico, eu sei que É. você não pode falar isso. É. Que você, teoricamente, tem um partido nisso. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque eu vi o seguinte. É bom que também eu já faço um desabafo aqui. Você sabe que nós estamos aqui no Sindiosp, né? Uhum. Sei lá. Aqui, ó, Sindiosp. Aqui é um sindicato patronal. Existem os sindicatos patronais, que representam, como o próprio nome diz, os patrões, né? E existem os outros sindicatos, no nosso caso aqui nós negociamos com 50 sindicatos, que representam a força laboral. Enfermeiros, os técnicos, os médicos, os nutricionistas, todos os profissionais ligados na área de saúde. Uhum. Eu estou falando no hospital, mas nós representamos também os laboratórios, as clínicas, etc, etc. Em 2017, houve uma reforma que fez com que um conjunto grande de pagamentos de taxas que eram feitas aos sindicatos, que eram obrigatórias, passaram a ser voluntárias. Algumas delas com grande razão, Uhum. né? Porque você não pode remunerar ninguém por não fazer nada, por existir. Isso é mesada, né? Isso Claro. a gente dá para os nossos filhos até Uhum. que eles crescem, Uhum. até que um dia fala para o filho, né? Vai trabalhar. Bom, e os sindicatos, durante muitos anos, eles eram filhotes de uma ditadura, né? Que era a ditadura Getúlio Vargas, que tinha feito a lei da famosa consolidação das leis dos trabalhos, CLT, e que obrigava esses pagamentos, até que em 2017 eles pegaram todas essas taxas Uhum. e transformaram em voluntárias. Tá. O que é que aconteceu? Todos os recursos que vinham para os sindicatos deixaram de vir. Claro. Só que é o seguinte, quando se fez isso, na minha percepção, Rubens, Hum. o ânimo era um ânimo, assim, não vou dizer vingativo, mas era um ânimo de rompimento, Tá. né? Naquela Uhum. época a gente já tinha iniciado aqui esse rompimento social que a gente vive Sim, hoje, né? sim, sim. Infelizmente. Só que, como transformou tudo em voluntário, todos os recursos foram retirados, e foram retirados dos sindicatos patronais, dos funcionais e dos patronais. Então, todos morreram, ou estão Uhum. prestes a morrer, abraçados. Que é Uhum. muito bonito do seu ponto de vista de literatura, mas muito ruim do seu ponto de vista de realidade. Claro, Né? claro. Por que eu estou usando esse exemplo? É. Porque nós, sindicatos patronais e os sindicatos laborais, continuaram com as mesmas responsabilidades. É. Porque nós, uma vez ao ano, nos sentamos Sim. para fazer as chamadas convenções coletivas de trabalho. Aham. Nós negociamos Sim. uns com os outros Aham. as cláusulas econômicas, as cláusulas sociais. Isso é uma prestação de serviço. Teoricamente, e é um serviço que dá muito trabalho, tem que manter uma estrutura, organizar. E, além disso, olhamos uma série de outras coisas, né, que tem a ver com leis. Ou seja, Sim. sempre ativos e atentos. Uhum. Resultado, como todos os pagamentos hoje são voluntários, e existe assim uma certa esperteza no ar, todo mundo usa o nosso trabalho e o trabalho do sindicato laboral de graça. Tá. Ah, que bom Claro. que vocês negociaram Pra mim. 3,25. Porra, vocês negociaram 5,6? Ué, vem aqui, É. paga, ajuda a negociação. Ajuda a negociação. Mas ninguém faz isso. Não. Então, aprendi na carne, que eu também não era sindicalista, sabe que eu nunca fui. Eu sempre fui Sim. associativista, né? Uhum. ANAP, Uhum. ICO, SEBEX, Uhum. IHF, nunca, né?
aprendi na carne que, infelizmente, o ser humano, e você sabe disso, né, se determinadas instituições não obrigassem, por exemplo, a se ter a acreditação, o número seria menor. E hoje eu sou convicto que, se você não tiver uma obrigatoriedade de pagamento dos serviços prestados pelos sindicatos nas negociações, ninguém vai pagar, a não ser que haja obrigatoriedade. Sim. Como eu também te digo, porque quando a gente fala que a certificação tem que ser voluntária, eu sei que isso está na cerne do negócio, né? Assim como a doação de sangue, ela é humanitária, né? Ninguém ganha para doar sangue, não pode pagar. Mas, Rubens, não faz sentido, se você busca a qualidade essencial, não obrigar quem presta serviço para você a ter qualidade. Você está dizimando uma população com infecções hospitalares, com maus processos, com desvios e tudo aquilo que você sabe. Depois eu vou até te pedir para você contar uns causos aí. Eu gosto muito de causos. Você vai ter que contar algum caso, alguma coisa mais absurda que você viu. Eu não. Não, mas você não fala quem, pô. Tá bom, tá bom. Tá? Fala só, olha, um hospital. Nossa senhora, tem cada coisa, Deus me livre. Lá no interior. Pronto. Qual foi o maior absurdo que você já viu? Mas, Valecim, deixa eu fazer um contraponto em relação a isso. Eu não entendo que tenha que existir uma obrigatoriedade para que as instituições sejam acreditadas. E aí vai minha experiência internacional. Os países onde isso aconteceu, o sistema de acreditação acabou acabando. Por uma série de razões. Pelo viés político, pelo viés econômico, por uma série de vieses, esses países acabaram com o processo de qualidade e de acreditação. Eu ainda acho que o processo tem que ser voluntário, tem que ser sigiloso e tem que ser periódico, né? Eu acho que nós ainda vamos ter que trabalhar muito, e aí muito as universidades. Não só a cátedra mesmo, para que inserir dentro do desenho de matérias, dentro da estrutura, a questão da segurança do paciente, da qualidade. As faculdades de medicina estão cada vez piores. Eu sei disso. Se a gente for esperar isso... Sei disso. Não, mas, assim, tudo que você falou, eu concordo. Voluntário, sigiloso e... Periódico. Claro. Mas, assim, eu sou dono de uma operadora de plano de saúde. Eu sou CMS. Sim. O CMS americano, que é o SUS de lá, entre aspas, ele só contrata instituições que tenham certificação ou acreditação. Esse era o meu segundo lado, que eu ia falar com você. Se continua voluntário. Quer prestar serviço para mim? Faça certificação. Exatamente isso. Hoje todo mundo fica falando de sinistralidade. Isso. Né? Todo mundo fala de sinistralidade. Mas ninguém pensa na questão do paciente, na qualidade da assistência do paciente, de como esse paciente entra ou sai do sistema, de como é que é essa linha de cuidado. Agora, as instituições acreditadas, as que estão maduras, elas pensam assim. Elas têm linha de cuidado, elas trabalham a gestão do acesso, elas trabalham tomada de decisões baseadas em princípios éticos, compliance e uma série de coisas, né? Então, o comprador de serviço tem que olhar de uma maneira diferente para a questão da sinistralidade. Ele tem que olhar a sinistralidade olhando a pessoa, o paciente, a vida que ele tem ali. Porque dessa maneira ele vai conseguir diminuir a sinistralidade. Senão ele não vai conseguir. Claro. E aí entra exatamente o que você está falando. Se ele diferenciar ou se ele contratar instituições que são validadas na sua qualidade, seja nacionalmente ou internacionalmente, com certeza absoluta, esse desenho de sinistralidade vai ser mexido. Nós vamos transformar esse sistema de alguma maneira. Então, eu acredito muito que isso possa acontecer no futuro, mas é muito difícil, porque você sabe, tanto quanto eu, sempre que a gente conversa com a operadora, ela acha que a obrigação do hospital é ter qualidade e segurança. Não é problema dele. Mas, puxa vida, quando ele tem um paciente que entra dentro da instituição na entrada certa
que passa numa linha de cuidado pela instituição e que tem a alta certa, com certeza absoluta, o custo desse paciente Claro. foi muito menor. E por isso, de alguma maneira, a instituição que faz isso deve ser recompensada, né? Então, eu acho que a gente tem dois caminhos aí. O caminho de estar trabalhando a capacitação das pessoas na sua base em relação à segurança do paciente, qualidade, segurança, experiência do paciente, o que quer que seja, o que o paciente esteja, e o final do processo, que é onde a operadora, o pagador, né, diferencia quem é melhor do que o outro. Eu posso ter uma UTI fantástica e posso ter uma ortopedia razoável. A minha UTI fantástica pode receber mais, né, do que a minha ortopedia razoável, né? Isso vai depender dos indicadores que eu tenho, dos indicadores de desfecho que eu tenho, que devem ser validados por quem? Pela instituição acreditadora. A coisa é o seguinte, quero entrar no hospital seguro. Eu também. Ponto final. Saber Ponto que final. lá existe assim, a chance menor de eu ter um dano. Exatamente. Né? É isso. Quem é que Acredita- vai garantir isso? Hoje, na minha opinião, ainda são as entidades acreditadoras. Eu também acho. Né? Quer dizer, a gente não vai conseguir garantir 100% de segurança dentro Claro, daquela instituição. claro. Mas eu, com certeza absoluta, e meus pais, e minha família, quem quer, meus amigos, sempre vão ser direcionados para o hospital acreditado. Isso é tão normal em outros setores. É. Ninguém compra um carro feito construído embaixo de uma bananeira. Não. Né? Compra pneu aqui, compra não sei o que aqui. Não, tem padrão, tem estrutura, tem normas técnicas, tem alguém que vê, que olha o pneu. Ué, computador faz do jeito que quer? Vai lá na Santa Ifigênia e fica montando. Não é mais assim. Não. Né? Por que na saúde ninguém faz? Eu te falo o seguinte, eu estou com vontade de me candidatar a presidente da República e eu só vou ter uma única base, qualidade e certificação para todos os hospitais brasileiros. Você acha que eu tenho uma chance? Tem o meu voto. Meu voto. Ô Rubens, antes de encerrar, conta um caos aí, vá. Vamos contar um caos. Balestrinha, sabe que é muito ruim contar causos em relação à questão de segurança do paciente, né? Porque geralmente são coisas que o resultado não foi bom, Claro. né? Mas eu vou contar uma coisa muito, muito maluca, porque é uma história interessante. É de um hospital do interior. É um hospital do interior. Nada contra os ortopedistas, hein? Né? Eu tenho... Meu sobrinho é ortopedista, então agora já vejo eles diferentes. Mas o ortopedista deveria operar o joelho direito do paciente. Tá bom, tudo em ordem, tudo certinho. O senhor vai operar o joelho direito, o paciente deu entrada. Aquele tempo, o hospital não era acreditado, o hospital não tinha a questão da lateralização, aquela coisa de se assinar que é nessa perna que eu vou operar, etc. Ele entrou correndo dentro da sala para fazer a cirurgia. Também naquele tempo, estou falando de um tempo bem lá atrás, você tinha um anestesista para 4 salas, né? Ele fazia ali, fazia lá, voltava e assim por diante. Quer dizer, o foco no paciente era quase nada, né? O paciente ficava mesmo à mercê do procedimento cirúrgico e dos equipamentos. Né? E Deus, né? E de Deus. Muito bem. Esse ortopedista dessa cidade do interior de São Paulo operou o joelho esquerdo do paciente. Muito bem. E era o direito. Na hora que o paciente foi saindo da sala, ele olhou e falou: para, Macaí. Eu acho que eu operei o joelho errado. Eu entrei na sala do lado errado e operei o joelho errado. Traz ele de volta. Aí ele operou o outro joelho do paciente. E, lógico que isso é uma não conformidade, não precisa nem discutir isso, né? Não. Mas o final da história é extremamente interessante, né? E depois o final mesmo foi trágico, mas não trágico, foi juridicamente tratado. Mas aí o paciente acordou e chamou, olhou 2 joelhos operados, cara, como é que eu vou andar? O que eu vou fazer aqui? Aí chamou o médico, falou: doutor, o senhor operou os 2 joelhos? O senhor me operou os 2 joelhos por quê? Não, eu estou te fazendo um favor.
Porque eu operei o joelho direito e ele tinha um problema que se repetia no esquerdo. Então eu fui lá e operei o esquerdo. O esquerdo eu não vou te cobrar. Pronto. Tá vendo? Isso acontecia, né? Muito. Isso acontecia. Não tinha processo, não tinha E muitas segurança. histórias bacanas, Nossa, tem um monte né? de história desse tipo. É Lógico isso que aí. depois o paciente entrou na justiça, acabou ganhando. Foi mal agradecido. Foi mal agradecido. Não, mas eu te dei de presente o joelho. Ô, Paulo, estamos terminando. Tá. Eu Viu? só queria terminar a minha Quero que história. você, agora, à Terminar a vontade. minha história não, que eu quero demorar bastante ainda fazendo qualidade de É isso. segurança. Não vou E desistir de tão vida, já. né? É, de vida História também. de vida. E queria citar uma outra pessoa. Eu citei o Plínio, você citou o doutor Humberto, né? E eu queria citar uma pessoa que está no O mercado ministro hoje. chamava Mário. Rapaz, não consigo lembrar. Por aí, ó. Que ano que foi isso? 95. Isso, acho que era Mário. 95, por Lá aí. do Rio Grande do Sul. Ele era o diretor da Santa Casa e foi levado para lá. Para ser lá, para ser Pra- ministro, né? Tanto é que o Alceu Sei. era o chefe de gabinete dele. Acho que era Isso. mesmo. É isso aí. É isso mesmo. Né? É isso A mesmo. gente já lembra aí. A gente lembra. Os universitários aqui vão falar para nós o nome. E aí eu quero citar uma pessoa que a gente gosta muito, que continua trabalhando, também é um empreendedor daqueles, mas o cara é muito bom. E quando o hospital dele chegou a nível 3, porque aí começou os hospitais entrando na história, começaram a nível 1, caminhando para o nível 2, nível 3. Demorava aquela época mais ou menos 4, 5 anos para um hospital chegar a nível 3. Hoje demora muito menos, porque as pessoas aprenderam, os protocolos são mais, né, estão mais fáceis de ser implantados, evidências científicas estão mais palpáveis. Aí quando ele chegou ao nível 3, ele me chamou. Falou, Rubens, e agora? O que eu vou fazer? Acabou a brincadeira? Eu falei, como a brincadeira? Ele falou, pô, você mudou meu hospital. Você lembra quando você chegou aqui a primeira vez? E tinha tido uma grande crise naquela época, no hospital dele, que era o São Camilo. Estou falando do Valdeci Galvão, que vai inaugurar essa semana, acho que você vai estar lá também, o Hospital Ortopédico da ACD. Né? Não vou poder inaugurar. estar. Não? É. Mas então vou estar Eu vou lá pra no seu Brasília lugar. mandar um abraço para ele. Vou mandar um abraço para ele. Valdeci me chamou e falou, e agora? Eu falei, e é mesmo, rapaz? Eu quero... Porque acreditação é um processo que eu digo assim, você implementa processo de qualidade e segurança, mas todo mundo ganha com isso. Os colaboradores se envolvem, né? E eles ganham com isso. Quer dizer, o paciente ganha mais, ele não consegue perceber ainda isso direito, mas os colaboradores entram num outro processo, né? Num outro desenho assistencial. E ele falou, como é que eu vou continuar envolvendo a minha equipe? E foi ele que fez eu procurar uma metodologia internacional. Boa. Eu falei assim, Valdeci, eu vou procurar alguma coisa. E aí fui para fora, procurei, entrei em contato com quase todas e defini pela canadense. Né? Você vai me perguntar, por que você definiu pela canadense? Porque a canadense tinha foco no paciente. Naquela época ela já falava, paciente no centro das decisões, paciente no centro das decisões. E aí eu lembro que e tinha foco em custo, né? Ela fala, qualidade não é cara. Nós temos que pensar na rentabilidade do sistema e não no faturamento do sistema. Então, a canadense tinha um outro desenho, como tem até hoje, né? Ela trabalha com padrões, ela não trabalha de maneira mandatória. E aí eu trouxe o Quimenton para cá. Isso foi em 1999. E aí eu vou botar você na história, que o seu hospital foi o primeiro hospital a ser acreditado pelo Quimenton, e continua acreditado até hoje, né? Senhor. Tem 9 anos, né? Acho que 9 anos já. Vai passar pela terceira recertificação, acredito. Não, 90. Não, 2009. não, tão mais, Quase 20 anos. E o interessante é isso, né, que você está 15 falando. 15 anos já. O processo de acreditação é um processo que acaba de envolvimento tão grande da instituição que eu tenho assim uma taxa de fidelização de 98%. Raramente alguém sai e fala, não quero mais, né? Não quero Claro, mais, claro. né? É isso. O ministro da Saúde, Mário, tem aqui Mário Pinotti. Não foi. Esse nem Não, existe. não, esse não. Não, 1995. Bota aí. 1995.
Ministro da Saúde em 1995. Acho que é 94, 95. 94, 95. Que FHC. Foi a época do Humberto. Né? Não, Humberto foi antes. Ele veio aqui em 93. Não foi? Humberto acho que foi antes. O Rubens, e já que, rapidinho, novos planos. Aí, rapaz. Bem, mas a gente hoje está trabalhando só Quimentum, né? A gente entendeu que não deveria... Quer dizer, o novos planos, o projeto Quimentum, ele mudou muito desde 1999 para hoje. Hoje, o Canadá não é o único país que detém a metodologia. Nós criamos uma aliança global, né? Então, hoje nós temos, junto conosco, Holanda, junto conosco, Bélgica, o Canadá, nós do Brasil, Emirados Árabes, Catar. A gente tem 9 países trabalhando a acreditação e criando padrões de qualidade. Hoje temos mais de 120 padrões de qualidade Carlos criados. César de Albuquerque. É esse mesmo, ele mesmo. Pronto. Ele mesmo. Achou. Já achei. Nada como um Google. Carlos César. Google. Então, os novos planos Palestrinha. Que eu tirei Mário também. Eu confundi ele. Porque Mário Pinotti, existe José Aristodemo Pinotti. Né? Foi secretário de saúde aqui de São Paulo. Agora que eu vi, tem uma tela lá. Ixi, tô ruim, tô tudo torto aqui. Vamos embora, cara, senão você... Não, mas acabei dizendo que os meus novos planos é continuar trabalhando excelência, nós estamos trabalhando só Quimentum, trabalhar Quimentum como nós estamos fazendo, não só no Brasil, como América Latina, Europa. Hoje o Quimentum tem 16 mil serviços acreditados no mundo. É o maior programa de acreditação mundial. São 16 mil. São 36 países. Crescemos bastante. Por quê? Porque estamos focando no paciente. Estamos focando na experiência do paciente. Estamos focando na qualidade de vida do colaborador. Estamos preocupados com a questão do burnout. Estamos preocupados com a questão de suicídio. Então, tem uma série de coisas que nós se preocupamos que as outras entidades são mais duras e não se preocupam. Por exemplo, quando se fala de Quimentum, a gente não se preocupa com a estrutura física. A gente se preocupa com os processos que garantem segurança da estrutura física. É diferente, né? Então, a gente cresceu bastante. E a ideia é continuar crescendo, né? dentro do América Latina, principalmente, e no Brasil, né? A gente tem 300 instituições conosco, a gente quer continuar crescendo e quer continuar trabalhando a excelência. E torcer para que a ONA, e que hoje eu tenho uma relação muito boa com eles, Fábio, com o Périx, principalmente, que a ONA consiga multiplicar esse processo dentro do sistema público e aplicar esse programa de qualidade básico ou baseado em padrões médios de qualidade para todo mundo, para que a gente chegue numa porcentagem que seja viável para todo mundo. Muito bom, Rubens, você é campeão, sempre foi. Obrigado. Cara. Obrigado.